E aí pessoal, Eduardo Mesquita aqui, o seu banker para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre a curva de juros. O que de fato é isso? A vinheta tem só 10 segundos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o seu like, se inscreva aqui e não esqueça de clicar no sininho para você ser notificado quando um vídeo novo estiver no ar. Esse vídeo aqui é para falar sobre a curva de juros. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas mais ainda, além de falar sobre a curva de juros, eu quero falar sobre o que é a inversão da curva de juros. Lá nos Estados Unidos estão discutindo muito sobre isso. Mas primeiro, vamos entender o que é a curva de juros. Olha esse gráfico aqui na tela. A curva de juros é isso, mas vamos destrinchar como interpretamos esse gráfico. Vamos pensar o seguinte: se eu quero fazer uma aplicação, essa aplicação tem um vencimento ainda esse ano, por exemplo, dezembro de 2023, existe, considerando títulos com taxa pré-fixada, ou seja, aqueles que você já sabe quando você vai ter no vencimento, porque a taxa de compra, a rentabilidade no momento que você investe já está pré-determinada, vai ser um determinado valor. Vamos supor, hoje a taxa de juros está em aproximadamente 12,25%. Então vamos imaginar que um título com vencimento para o mês de dezembro de 2023 tenha então uma rentabilidade pré-fixada de 12,25%. Tá legal? E aí, também temos títulos com vencimento para dezembro de 2024. Qual que é a taxa pré-fixada desse título em 2024? Então, em economias normais, espera-se que, para você investir com um prazo maior, uma rentabilidade maior deve ser paga para você na data de vencimento. Então, espera-se que um título com vencimento em dezembro de 2024 tem uma rentabilidade maior para o investidor, porque ele não vai ficar só um mês, ele vai ficar um ano. Um título com vencimento para dezembro de 2025, a mesma coisa. Quanto maior o prazo, espera-se que maior vai sendo a remuneração do investidor, porque quanto maior o tempo do título, mais arriscado fica, porque, é claro, com mais tempo você tem menos certeza de que você vai ter de volta o seu patrimônio, e aí por conta disso você exige uma rentabilidade mais alta por deixar o seu dinheiro investido por mais tempo. Aí vamos brincar de pontinhos, igual quando estávamos lá no primário. Quando a gente faz a marcação de como vai estar o título em dezembro de 2023, dezembro de 2024, dezembro de 2025, vão tendo vários pontos onde cada ano tem uma determinada rentabilidade. E aí você traça o ponto e você vê qual a curva que está sendo feita, com títulos vencendo daqui um mês e títulos vencendo daqui 10 anos, por exemplo. Olha só, então isso é a curva de juros, nada mais nada menos que o quanto vai te pagar um título, qual a rentabilidade desse título em determinados vencimentos ano a ano. Então essa é a curva de juros. Agora, o que significa a curva de juros invertida? Como eu comentei, em economias normais, espera-se que um título com prazo de um ano tenha uma rentabilidade maior do que um título com vencimento em um mês. Um título de 5 anos tenha uma rentabilidade maior do que um título de 3, 4 anos, 2 anos, 1 ano. Ou seja, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade que você vai ter. A curva de juros invertida, ela meio que já se explica. Um título mais curto tem uma rentabilidade maior do que um título com vencimento mais longo. E é isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E isso preocupa um pouco o mercado. Isso significa o quê? É melhor, é mais rentável para os investidores investirem a curto prazo do que no longo prazo. Sempre quando a curva de juros ficou invertida, foi um sinal muito grande de que uma possível recessão viria. É claro que não dá para prever se é daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 3 anos. Mas sempre que houve uma curva de juros invertida, houve uma recessão logo em momentos seguintes.
pode ser meses ou anos, reforço aqui. E aí, como você pode ver aqui no gráfico, a curva de juros dos Estados Unidos ela está invertida já há algum tempo, desde o ano de 2022. Então, olha esse outro gráfico que eu vou te mostrar aqui. O que ele significa? É nada mais nada menos do que uma continha, que é você pegar o título de 10 anos do título do Tesouro Americano menos o título de 2 anos. Ou seja, você pega a rentabilidade do título de 10 anos, que deveria ser maior, contra a rentabilidade de um título de 2 anos, que deveria ser menor. Se a rentabilidade do título de 2 anos está maior do que o de 10 anos, esse cálculo vai dar negativo, e como você pode ver aqui novamente no gráfico, é isso que está acontecendo nesse momento. E aí, isso faz com que, quando essa curva ou essa subtração se dá negativa, olha só o que aconteceu no passado. É essa linha na vertical em cinza, que indica que houve uma recessão naquele período. E como você pode ver, pouco antes de acontecer essa recessão, sempre houve momentos onde a curva de juros ficou invertida. Muito interessante, não? Então, nesse momento, a curva de juros nos Estados Unidos está invertida. Isso mostra que os investidores precisam ter bastante atenção. Faz sentido, com certeza, ficarmos otimistas de que a taxa de juros vai provavelmente parar de subir lá nos Estados Unidos, em breve começa a cair. Mas isso vai acontecer exatamente por quê? Porque o Banco Central dos Estados Unidos subiu tanto a taxa de juros para conter a inflação que estava elevada. Essa inflação já está praticamente contida, mas é natural para conter a inflação. Então, tendo que subir a taxa de juros, você vai frear a atividade econômica, vai ter menos estímulo para que as pessoas gastem, para que os empresários invistam em novos projetos e realizem contratações de novas pessoas. Então é um ciclo negativo na economia que tende a ocasionar uma recessão. Então é muito natural que isso aconteça. Agora o mercado vai ficar simulando ou especulando quando de fato isso vai acontecer. E se de fato vai acontecer, será que pela primeira vez na história teremos uma curva de juros invertida? Um cenário de inflação mais baixa, com taxa de juros elevada, e aí o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros, e pela primeira vez na história, ainda assim, não vai ocasionar recessão? Será? Cenas nos próximos capítulos irá nos dizer. Agora, quando vai acontecer? Não sei, mas com certeza o Banker fará um vídeo sobre isso, então você não pode esquecer de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para que você seja lembrado quando um vídeo novo for publicado, tá legal? A gente se vê então até um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários se ficou ainda alguma dúvida sobre a curva de juros ou a curva de juros invertida. Um grande abraço, stay hard, baby!